Olá pessoal, estamos de volta com mais um DFM Cast e hoje um episódio muito especial. Nos últimos tempos entrevistamos alguns clientes, alguns parceiros internos, colaboradores internos da IFM e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o nosso amigo querido João Vitor Stedley, diretor executivo da VDI. Tudo bem, João? Tudo bem, e você, Rodrigo? Joia, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui presente hoje no nosso IFM Cast. Eu que agradeço, é uma honra. E junto também com o João está o querido Vinícius, direito de marketing da IFM. Tudo bem, Vinícius? Como é que vai? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está nos acompanhando. Obrigado pela participação, pela presença de vocês dois aí, né? Bom, João, eu queria, para a gente poder começar esse bate-papo contigo, que você falasse um pouco quem é o João Vitor Stedley, falasse um pouco da sua carreira, da sua trajetória até a VDI, né, como diretor executivo, por favor. Claro. Bom, então como você já bem colocou, meu nome é João Stedley, eu estou no mercado corporativo há mais ou menos 10 anos, ou seja, 10 anos atrás eu entrei, na verdade, na Câmara Alemã, ou na HK, como trainee. Lá eu passei por vendas, pós-vendas, projetos, até que 4 anos e meio, quase 5 depois, eu fui convidado para dirigir a VDI aqui no Brasil. Então, tenho mais ou menos 10 anos de experiência nesse mercado que a gente chama de cooperação internacional, especialmente com a Alemanha, mas a Europa como um todo. Perfeito. E desde então, especialmente pela VDI, tratando de temas um pouco mais técnicos do que eu tratava lá na Câmara. Então, lá eu tinha um viés muito de negócio, até institucional, político, e quando vim para a VDI, entrei de cabeça no mundo mais industrial alemão aqui no Brasil, que, como boa parte das pessoas que talvez nos acompanham saibam, é o país que mais tem empresas alemãs no mundo. Olha só. E essa questão, essa ligação com a Alemanha, a HK e depois com a VDI, coincidência, como é que... Olha, eu até poderia inventar uma história bonita, o meu sobrenome tem um pé austríaco que está ali perto, mas a verdade é que eu estudei em colégio alemão, né, no Porto Seguro, aqui em São Paulo, e quando surgiu a oportunidade, na época, 2015, de ir para a Câmara, foi meu primeiro emprego, era um processo de estágio, mas já muito similar ao que a gente tem hoje, que a gente chama de trainee. Passei por diversas áreas lá, então os alunos da Câmara, do Porto Seguro tinham um acesso mais fácil, já tinha até alguns estágios combinados na época e surgiu essa oportunidade da Câmara. Então, por ter estudado em colégio alemão que eu entrei nesse mundo de paraquedas. E você chegou aí para a Alemanha, morou lá, passou um tempo lá? Então, é curioso que lá na Câmara, nesse processo de trainee que eu estou comentando, a gente tinha uma oportunidade de participar de uma competição, chamava-se Programa de Novos Talentos. E durante esse programa, durava 1 ano e meio, você passava por algumas áreas e a depender dos resultados que você tivesse, você ganhava uma pontuação. O trainee que ganhasse mais pontos e fosse o campeão daquela determinada campanha, como a gente chamava, ganhava uma vivência na Alemanha. Então eu fiquei por 6 meses em Dresden, que é uma cidade industrial da Alemanha, não é tão famosa turisticamente como Berlim, Munique, mas é tão linda quanto, se não mais. Então tive a oportunidade de ficar 6 meses na Alemanha pela Câmara Alemã, porque ganhei esse campeonato. E aí destravou o alemão lá, né? Ainda está sempre enferrujado, né? Acho que qualquer pessoa que aprende alemão sabe o quão complexo é, mas acho que eu sei o suficiente para me virar. Boa. Agora, para quem não conhece a VDI, né? Eu que sou do meio, sou engenheiro, nós que trabalhamos aqui com a IFM, a gente conhece bastante bem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a VDI, qual o objetivo dela aqui no Brasil, no mundo, como é que ela surgiu e onde que ela atua. Tá, João, por favor. A VDI, na verdade, é uma entidade muito antiga, não é uma empresa, isso talvez valha a pena a gente ressaltar, né? É uma entidade, um instituto, é a maior associação tecnocientífica da Europa. Existe na Alemanha ou na Europa há 170 anos, ou seja, antes da Alemanha ser alemã, como a gente conhece. E no Brasil, ano que vem, faz 70. Assim como a Mercedes e alguns outros automotivos, nessa época a VDI veio para o Brasil também. A VDI é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. A gente reúne tanto engenheiros por si só, quanto as empresas alemãs aqui no Brasil, como a IFM, para que a gente, através da nossa plataforma, que é o que de fato nós somos,
a gente consiga conectar essas pontas para que eles se relacionem, especialmente através de trocas de experiências técnicas. Claro. Então, o grande objetivo da VDI é fazer com que os nossos associados, que são essas companhias alemãs, possam trocar experiências técnicas para que eles produzam mais, produzam melhor, sejam mais eficientes e se conheçam. Mas eu sei também que a VDI, além de empresas como a IFM, trabalhar com empresas alemãs, também tem empresas brasileiras, certo? Também ela faz a ponte entre a academia, universidades, startups, a indústria. Fala um pouquinho sobre isso, como é que é esse ecossistema de vocês, que não é só, claro, foco na indústria, né, mas também em outros vários stakeholders aí, né? E até, se você me permite complementar, eu não sei se até que ponto isso é verdade também, sobre o Ministério também da Tecnologia, né? Então a gente também tem um papel importante na educação da indústria, né, desse possível futuro engenheiro. Sim, sim. Então, Bem colocado. 2 pontos. Acho que primeiro, há sim empresas brasileiras ou mesmo europeias, que não necessariamente alemãs, que fazem parte da VDI. Isso é possível, já existe há algumas décadas. A Embraer é um associado, por exemplo, por nós, como brasileiros mesmo, assim, com um motivo de orgulho, né? Uma baita empresa brasileira, uma multinacional brasileira, né? Normalmente a gente vê o oposto. Multinacional estrangeira aqui no Brasil, e o caso da Embraer é o oposto. Quanto à cooperação com universidades, institutos de pesquisas e coisas nessa linha, a gente tem alguns projetos, né? O que acontece? Na Alemanha, vocês que já tiveram a oportunidade de estar lá, morar lá, trabalhar lá, alguma coisa nessa linha, vocês devem ter percebido que o sistema educacional, especialmente as universidades, são muito próximas da empresa, muito próximas do mercado corporativo. Lá, inclusive, é extremamente comum você ver um executivo trabalhar 5 anos na indústria, aí ele trabalha 3 anos na universidade, depois mais 5 para a indústria, depois ele volta para... Isso é, assim, eu nunca vi aqui no Brasil, pode até ter, mas convenhamos que seria uma exceção, né? Então, são mundos muito próximos. No Brasil, salvo exceções, há um certo gap educacional nesse sentido. Então, a gente vê, não só do ponto de vista de grade curricular, de questões mais técnicas, mas da realidade mesmo, né? O engenheiro, o que ele aprende na faculdade é o que, de fato, ele aplica na indústria, por exemplo? Na maioria dos casos, não. Né? Então, há algumas iniciativas que a gente se dedica para fazer com que, ainda que seja um grão de areia, a gente preencha esse tal gap educacional. A primeira, a gente tem uma nomenclatura usada que a gente chama de challenge. O que é challenge? Existe um sistema relativamente antigo que muitas associações fazem, que você tem um desafio numa indústria, essa indústria lança para uma universidade para que os alunos possam resolver aquele problema. Super legal. A gente tem esse mesmo modelo, só que a gente não chama de desafio, porque a gente acredita que isso traz muito empecilho e torna um projeto muito grande. A gente chama de incerteza técnica. Por quê? Dentro de um desafio, há inúmeras incertezas técnicas. A gente quer que você pegue uma dessas incertezas técnicas, falando com a indústria, e lance para que as nossas universidades de engenharia possam, ali numa competição saudável, proporem como que elas solucionariam aquele problema. Então, na prática, Rodrigo, o que acontece? Você é uma indústria, você tem um problema ou uma incerteza técnica, você lança isso para a VDI lança isso para as universidades. Elas propõem 4, 5 propostas diferentes de como solucionar aqueles problemas com os alunos, né? E você tem no fim do dia ou no fim da semana uma série de ideias que possivelmente você não pensou, né? E você dá a chance de conhecer uma universidade que você não conhecia antes. Só para fechar, a gente tem também, no caso de empresas de ponta, você pegar uma Coca-Cola e uma USP, por exemplo, eles muito provavelmente devem ter parcerias de décadas que contratam alunos da Poli há muitos anos, etc. E tá tudo certo. Mas quando você propõe para a empresa que ela tenha uma possibilidade de ter um relacionamento com uma universidade nova, sem se comprometer a um casamento, né? É só um teste de 5 semanas para tentar resolver uma incerteza técnica, você aproxima 2 universidades, 2 entidades que antes não estavam aproximadas. Então, uma das maneiras pelas quais a gente tenta preencher esse gap educacional é através desse programa Challenge. E se me permite um último, a gente todos os anos, ou pelo menos a cada 2 anos, faz um intercâmbio de engenheiros. Então a gente manda 5 engenheiros das nossas empresas associadas, a EFM já participou inclusive, aqui do Brasil para a Alemanha, e a VDI da Alemanha manda 5 engenheiros para cá.
Mas a VDI que promove essa... Exatamente. Aí você forma um time multicultural, né, de engenheiros técnicos, com mestres alemães, bons engenheiros brasileiros, e você dá oportunidade para uma pessoa, que normalmente as empresas optam por escolher alguma prata da casa, alguma coisa assim, para que ele se desenvolva num projeto internacional. Esse projeto tem duração de 1 ano, e normalmente tem algum tema que seja relevante para os 2 países. Para fechar e te citar quais foram os últimos temas. O penúltimo nós fizemos com o tema segurança alimentar. Então, os engenheiros brasileiros e alemães desenvolveram um protótipo de agricultura vertical, uma solução para uma série de países, para uma série de questões, e apresentaram no Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, que é o nosso principal evento, uma série de congressos, feiras, etc. O último, mais recente, foi um bem chamativo, que eles desenvolveram, de novo, tecnologia brasileira, um drone capaz de monitorar emissões de CO2 de indústrias, todo sensorizado, obviamente. Né? E até então, estamos discutindo até propriedade intelectual desse dispositivo, que nem era o objetivo inicial do projeto, mas por não ter no mercado, tornou-se alguma coisa bastante inovadora. Você lembra disso aí, Vini? Lembro, na verdade quem participou desse projeto ativamente foi o Cavour, né? Então o nosso colaborador aqui, ele também teve essa experiência, né, de ir até lá, até a Alemanha, e os colegas vieram para cá, então houve essa troca de fato. E esse projeto foi muito desafiador pelo que eu pude participar. Não participei tão próximo assim, eu fiquei um pouco mais à distância, mas eu pude ver assim, o engajamento das 2 culturas, né? E isso é sensacional. Eu acho que dá um bom casamento entre Brasil e Alemanha. Exatamente. Né? E essa troca, né? Realmente agrega valor, realmente, né? E você falou aí da questão das universidades. A VDI está no IPT. Para quem não sabe, IPT é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? É uma iniciativa da USP, na cidade universitária. Isso, tá. Perto da USP, dentro da cidade universitária. É uma entidade brasileira do governo de São Paulo, que existe há muitos anos, né? E seria uma tentativa de P&D brasileiro. Então, lá dentro você tem dezenas de laboratórios de nanomanufatura, de hidrogênio verde, uma série de questões técnicas para desenvolvimento do país, de certa forma. Então, a VDI tem uma sala lá dentro de um ecossistema que é bastante interessante. Se alguém quiser conhecer lá, está convidado a conhecer lá a VDI, a IPT, pode visitar lá. Sem dúvida, seja a VDI ou o próprio IPT, né? Você tem inúmeras possibilidades, é um grande ecossistema. A gente tem não só o escritório da VDI, mas dezenas de outros escritórios de outras empresas ou até os laboratórios de pesquisa em si, que são bastante interessantes. E até, se você me permite fazer um parênteses, eu acho que essa proximidade, né, à tecnologia que as outras culturas têm, por exemplo, a alemã, é interessante, você vê isso nas feiras, né? Por exemplo, uma Hannover, né? Uma Hannover que tem uma importância muito grande para o lançamento de novas tecnologias, e você vê famílias, né? Os estudantes participando. Então essa tecnologia para eles é uma coisa muito comum, né? E por isso que eu acho que é importante a VDI aqui no Brasil. A gente traz também essas iniciativas, né? Eu não sei se eu estou antecipando aqui o assunto, mas tem o DEBA, né? Sim. Talvez você possa até falar um pouquinho disso. E é um dos pontos que a EFM também apoia e acredita na transferência do conhecimento para o aluno, né? Sim. Então, eu acho que é extremamente importante levar a tecnologia que nós temos como IFM direto para os estudantes. Exato. Queria aproveitar o gancho do Vini e falar do DEBA? Com certeza. Inclusive, vou te contar uma novidade, Vini, você provavelmente não sabe, porque vai sair no ar essa semana. O tema do DEBA esse ano é educação. Mas só, peraí, para quem não conhece, o que é o DEBA? O DEBA é o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha. Quando que é? 28 de outubro. Tá chegando aí. Tá chegando, daqui 2 meses, pouco mais de 2 meses. Então é o Dia da Engenharia Brasil DEBA. Exato, exato. Que é um evento que a gente realiza anualmente, tá na sua 17ª edição. Além de uma tarde de conteúdos com palestrantes renomados, nesse caso na área de educação, a gente tem também o Prêmio de Engenheiro do Ano, ou de Engenheira do Ano, que será revelado no dia, votado pela nossa vice-presidência. O Luiz vai dar o voto dele amanhã, inclusive. A gente tem alguns possíveis ganhadores, e depois a gente tem um coquetel, né? Então, para a gente tentar fechar, o Brasil é o país que tem mais empresas alemãs no mundo,
A VDI, de certa forma, representa essa parte técnica, globalmente conhecida da Alemanha no Brasil, no que diz respeito à engenharia. A gente tinha que ter um dia no ano para que a gente pudesse comemorar isso. Então é o dia da Engenharia Brasil-Alemanha, o DEB. Tá. Eu já tive a chance de participar da 2 DEBAs, né? Sim. Em loco. E realmente é um evento de altíssimo nível. Bem organizado, realmente muito legal. Obrigado. E aí, ainda nesse gancho aí do Vini, tem alguns projetos, eu sou fã, já falei que eu sou fã do Vini, fã do João e da VDI. Tem vários projetos que eu acompanho, né, que vocês têm aí, que são benchmark, referência no mercado, né? Então, alguns deles são o Industry for Her, o Expert Training, né? O VDI Visita e também o Maturity Scan. Sim. Então, eu queria que você falasse cada um deles, né? Porque todos são programas maravilhosos. Depois a gente pode deixar aqui o link dos programas, né? O pessoal conhecer, mas queria que você comentasse, inclusive, em relação ao Industry for Her. Tem uma pessoa aqui da IFM que é super ativa, participante. Sim. Conta um pouquinho para nós, por favor, João. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma pincelada. Isso. Primeiro, obrigado pelas palavras. Você sabe que o carinho é recíproco, tanto pela IFM quanto por você, pelo Vini. Nos conhecemos há uns bons anos, né? Verdade. Mas falando dos projetos da VDI, vou falar muito brevemente sobre cada um deles e de repente você pode explorar alguma coisa caso queira. O Industry for Her, e esse nome é Industry for, de para, e de 4 também, do 4.0, ela, né? Isso. Industry for Her. Boa. É um ciclo de capacitação em indústria 4.0 só para mulheres. A gente tem 3 módulos. Né? Um módulo de hard skills, ou seja, um módulo teórico sobre a introdução da indústria 4.0, todas as tecnologias habilitadoras, etc. A gente tem um segundo módulo prático, onde as grandes multinacionais alemãs apresentam como elas tratam o tema indústria 4.0, ou seja, cases de sucesso. Legal, aprendi na teoria, do ponto de vista literário, o que é a indústria 4.0, deixa eu ver como é que isso funciona na prática. A BASF vai apresentar, a Bayer vai apresentar, a Behringer vai apresentar, a Volkswagen vai apresentar, e você vai ter uma visão na prática de vários setores. Um terceiro módulo, que é o módulo de soft skills, que aí a gente envolve liderança, LinkedIn, que você é especialista, e uma série de outras habilidades não muito técnicas, mas que são tão importantes quanto para as engenheiras de hoje em dia. Pulo do gato do projeto. Tem uma ação social muito grande por trás. Quando a Volkswagen, por exemplo, manda 10 engenheiras do time dela para ser capacitada, ou para serem capacitadas, ela automaticamente está subsidiando o estudo de outras mulheres técnicas que estão ou em situação de vulnerabilidade ou em situação de recolocação de mercado, desempregadas. Né? Você não sabe. E isso tem 2 impactos legais. Primeiro, um impacto social. A gente está ajudando, do ponto de vista educacional, uma série de mulheres que não teriam oportunidade de estar num programa como esse. Dado interessante, 33% dessas mulheres, 1/3, saem recolocadas durante o programa. Nossa. Durante, não é nem depois que acaba. Durante. Né? E por um outro lado também, acabou se criando um produto muito interessante, que a gente também dá como acesso para os patrocinadores, é que como a gente já está em 1.000 mulheres capacitadas, a gente tem, em tese, um mailing de 500 mulheres técnicas que foram bolsistas, certo? Você ter um mailing de 500 mulheres técnicas especialistas, digamos, pelo menos pós-curso em Indústria 4.0, é o sonho do RH hoje. Né? As empresas buscam cada vez mais contratar mais mulheres e a gente tem isso pronto. É difícil achar, estatisticamente, há menos engenheiras do que engenheiros, certo? Então, você ter um mailing com mulheres dispostas a trabalhar é muito bacana. E aí, né, Vini, tem uma pessoa que é ativa, né, da IFM, que trabalha. A Débora. Sim. Tem uma Tá no seu time, inclusive. Tem uma colega da IFM que trabalha em parceria com a Industry for Her no objetivo de ajudar nessa estrutura de marketing digital. Então a gente trabalha em parceria, né? Então foi inclusive o ponto vindo do Luiz, a gente achou bacana estreitar ainda mais essa parceria, né? Então aproximar ainda mais essa necessidade de comunicar essas iniciativas que são muito bacanas para o mercado. Então, junto com as colegas da VDI, a gente consegue fazer isso. Então, acho que é sensacional. Uma mão ajuda a outra, né? Então... E se me permite, Vini, dos 2 lados, né? A gente já teve mulheres da FM participando como participantes, como alunas, que a FM patrocinou para que elas estivessem lá. E o caso da Débora é muito especial porque ela está entrando no backstage com a gente. Exato. Né?
Ou seja, ela está nos ajudando com toda a parte de comunicação e marketing do projeto, além de outras funcionárias da FM participarem como alunas do projeto em si. A Débora Deperon, né? Isso. E aí, vamos deixar aqui na tela também, né? Para quem quiser se inscrever no Forran, um link aqui do programa, né? Para a gente depois poder divulgar. Está indo para qual turma? São 10, 11? 13ª. 10, nossa, 13ª, mais de 1.000 mulheres. Mais de Parabéns. Isso aí é um orgulho muito grande, ainda mais num mercado que é muito machista, que é a indústria, né? E cada vez mais mulheres, em geral, mas a indústria especificamente é muito masculinizada, né? Então, parabéns. Isso aí eu sou fã desse programa. E um outro programa que eu sou fã também, que eu vou fazer esse curso, É verdade. é o Expert Training, Isso. que é outra coisa maravilhosa. Conta um pouquinho para os nossos, né, para o nosso público, o que é o Expert Training, por favor. Bom, Indústria 4.0 surgiu há mais de 10 anos atrás, na Feira de Hanover. A gente vem com esse speech há muitos anos. É um tema que pode mudar o futuro, inclusive do próprio Brasil, do ponto de vista de competitividade, etc. Podemos aprofundar depois, mas a nossa sacada foi a seguinte: não há, ou pelo menos não havia até então, uma certificação em Indústria 4.0. De onde vem a Indústria 4.0? Da Alemanha. Todo o dono do conselho de todo o conceito literário da Indústria 4.0 é a ACATEC, que é a Academia de Ciência e Engenharia da Alemanha, que pertence ao governo alemão. Então todos os papers que você buscar, científicos, etc., no Google, vão estar lá com o selo da ACATEC. Então a gente falou, puxa, por que a gente não fala com esses caras para a gente de alguma maneira trazer uma certificação, ou seja, do ponto de vista educacional, de currículo, etc., para que a gente não faça só mais um curso de Indústria 4.0, e sim trouxesse uma formalização Da fonte. direto da fonte. Sim. É exatamente isso que a gente fala, direto da fonte. Então, o Expert Training é um curso para profissionais que desejam não só conhecer a Indústria 4.0, mas em especial que querem aprender a construir roadmap de transformação digital industrial. Então você tem uma série de hardware, softwares, a tecnologia em si está no mercado, e você precisa de profissionais que saibam filtrar essas tecnologias e aplicar na sua própria operação, né? Então você tem um planejamento estratégico para fazer com que você consiga chegar num próximo nível de digitalização de Indústria 4.0. É isso que se aprende no curso. É como gerar, conduzir e executar um roadmap de transformação digital industrial. E esse curso em parceria com a Mauá, Perfeito. acontece na Escola Mauá, são 3 dias, 2 cursos por ano, 3 dias seguidos, é isso, né? Exatamente. É um curso bem prático, tem uma série de dinâmicas em grupo, tem sempre uma visita em loco, embora ele aconteça de fato no Instituto de Mauá de Tecnologia. A gente visita normalmente a Mercedes, onde a gente vê a aplicação das tecnologias habilitadoras que a gente aprendeu no próprio curso, né? Então, uma vivência na prática dessas tecnologias. A teoria com a prática, né? Sem dúvida. E essa parte do roadmap, né, que é a parte de estratégia, linkar com o plano estratégico, isso aí é fundamental, né? Porque a Indústria 4.0 não é só tecnologia, né? Ela também tem a ver com a parte cultural, mudança de mindset, enfim, processo. Eu acredito que hoje, né, o produto em si tá aí, né? Tá disponível, Sim. né? A tecnologia tá aí. Acho que o difícil realmente é esse. O desafio é a cultura, essa vivência, né, digital. É difícil mesmo. E implantar isso do zero, né? Você, dependendo do seu estágio, do seu nível, acho que é o desafio, né? Tanto que no próprio Windows for Her, né, você tem a parte do módulo dos soft skills, né? Sim. As habilidades comportamentais, né? Sim. Que faz parte, na minha opinião, também muito tem a ver com É uma base muito importante. base muito importante, não só as hard skills, né? Sim. Mas legal. Aí, João, no pique aqui, eu queria que você falasse do VDI Visita. Do Maturity Isso, Camp. para a gente poder... Você me permite inverter a ordem, Claro. só para corroborar com o que o Vinícius colocou Pois não. aqui. Essa frase como começar é muito importante. Como a gente vem falando desse tema há muitos anos, uma das perguntas que eu mais ouço é: puxa, adorei. Indústria 4.0 me parece fantástico, sua palestra é incrível, mas como que eu começo, né? E aí que entra o Maturity Scan. Depois eu falo do VDI Visita. Existe uma universidade na Alemanha, na cidade de Aachen, chama Universidade de Aachen, que é o nome da cidade na Alemanha. Inclusive é perto de Essen, não é? Aonde que a gente está. Inclusive é muito perto, deve ser menos de 1 hora de trem da matriz da FM. Né? A Universidade de Aachen, eles têm um centro 4.0 lá, que junto com a ACATEC, que é a Academia de Ciência e Engenharia da Alemanha, dona literária do conceito de Indústria 4.0, decidiu responder de uma vez por todas como começar.
Que é essa pergunta feita nos últimos 10, 12 anos no mercado. Tá. A resposta de como começar não é simplesmente comprar uma máquina, comprar um software, um hardware. É saber o nível que você está. E parece besta, mas pensa comigo. Da mesma forma que quando a gente precisa, por exemplo, perder peso e vai no nutricionista, o que o nutricionista faz? Ele vai te avaliar, ele vai te pesar, ele vai pedir uma série de exames de sangue, ele vai te pedir uma série de coisas para entender o nível que você está, para que ele possa traçar um plano de ação, roadmap, de como chegar no próximo nível. Então a gente aplica isso na nossa vida o tempo todo. Só que quando chegou na indústria, a coisa ficou muito dispersa, né? Então, o que a gente deve fazer? O que uma empresa que quer se engajar no mundo da indústria 4.0 precisa fazer? Saber o nível que ela está. Sabendo o nível que ela está, um profissional capacitado, ela pode traçar um plano de ação para chegar no próximo nível. O que de fato é o Maturity Scan? Bom, a REN e a Catec se juntaram para criar uma plataforma gratuita online através de um self-assessment, ou seja, você mesmo que preenche. Precisa de algumas áreas da empresa, como manutenção, supply chain, especialmente PCP, e algumas áreas operacionais de uma planta fabril, que sejam reunidas dentro de uma sala para que os gestores dessa área preencham esse questionário. Uma vez que você preenche esse questionário, você recebe um raio-x tecnológico da sua empresa. Isso é online e gratuito? E gratuito. Tá. A gente pode também colocar aqui o link. É. O pessoal preencher aqui, até você ter acesso, né? Sim. Inclusive o pessoal do Senai, por exemplo, Legal. pediu acesso para distribuir para as empresas brasileiras. Virou uma referência, né? Antigamente a gente fazia só para associado, hoje a gente abriu para o mercado. Então, uma vez que você preencheu, você recebe um reporte de 40, 45 páginas, é um PDF complexo de entender, mas são os seus resultados. A gente oferece também um acesso ao pessoal da Catec, ao pessoal de ARREN, gratuito. As empresas podem fazer uma reunião em inglês normalmente, onde aquele PDF de 40, 45 páginas vai ser destrinchado para ele entender a nota dele. Né? E depois, só para os associados, ainda de quebra, a gente tem um grupo de trabalho só de maturidade digital. E são só para empresas que ou estão fazendo esse assessment, ou querem fazer, ou já fizeram, então no mesmo barco de transformação digital. Então, resumo de tudo, existe um diagnóstico de maturidade digital direto da fonte que é gratuito, que responde a pergunta de como começar. Uma vez que você entendeu o nível que você está, faz todo sentido que você trace o plano de ação para você chegar no próximo nível, de acordo com a estratégia da empresa. Excelente. Certo? E o VDI Visita? Já tive também presente em algumas visitas que eu acho super legal, agrega muito valor também. Acho que ele participou. Participa. Luiz vai em quase todo. Vai estar presente. Como é que é? Bom, isso vem um pouco da seguinte estratégia. A gente tem evento todo dia, o ano inteiro, São Paulo, então é impressionante. Tenho certeza que vocês aqui nem conseguem ir em todos que são chamados, né? Então, para a gente fugir um pouco daquele formato de palestra, auditório, etc., uma vez que somos uma comunidade de engenheiros, faz sentido com que a gente veja as coisas na prática. No Gemba. No Gemba Walk, isso aí. Então, a gente, todo mês quase, às vezes a cada 2 meses, visita alguma indústria, para que a gente conheça os processos industriais, a produção industrial daquela determinada empresa. Então, esse ano, por exemplo, fomos na Melita, né, fabricante de café. Muita gente não sabe que é alemã, né? Melita é alemã. Eu acho que a gente acaba pensando que é brasileira, né? E tem coisa da FM lá, né? Então tem a Melita. Esse ano fomos na Voith, que é um super big player no mundo de usinas hidrelétricas. Usina. Fomos numa usina. Eu vi uma foto dessa. Na usina ali de Cubatão, de Ingeborg. Foi justamente para fugir um pouco do mundo industrial, mas não fugir do mundo técnico. Do ponto de vista de complexidade de engenharia, vou falar uma coisa que dificilmente falam. Henry Borden é um orgulho nacional. A gente estava falando de Embraer aqui. A hora que você vê uma usina daquela em funcionamento e toda a complexidade para ela abastecer de energia uma série de municípios, é um negócio de tirar o chapéu. Porque a gente pouco fala, né? Pois é. Uma engenharia por trás enorme, né? A gente estava falando de feira, vai ter a Hannover Messe, de repente a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas a nossa estratégia era justamente levar os cases brasileiros, né? Nós temos uma engenharia local competente, formada por brasileiros. A Embraer é um caso e a Henry Borden é outro.
dúvida. né? Assim como outras usinas também, tem até maiores, né? Paulo Afonso. Muito legal. E, Vini, como é que estamos ouvindo tudo o João falar aí da VDI, né, todo esse potencial, e aliás, esse potencial foi explorado, ele chegou faz 4, 5 anos, né? E ele mudou a cara da VDI. Como é que surgiu a parceria IFM e VDI? Como é que vocês... Eu sei que o Luiz gosta muito também, é um dos vice-presidentes, né? Mas como é que você acompanha o João desde a HK, né? Vocês têm já uma relação antiga, mas com a VDI e IFM, como é que está essa parceria hoje? É importante eu mencionar, eu conheci realmente o João na HK, então a gente fez um excelente trabalho juntos. E de lá para cá, quando ele mudou para a VDI e a gente, né, vendo todos esses programas, toda essa busca por trazer tecnologia, conhecimento, não só para os profissionais que hoje estão aqui colocados, né, mas também para o futuro. A gente tem que pensar no futuro, né, pensar no amanhã. Uhum. E quando a gente olha para isso, né, e olha também os parceiros, colegas que a gente acaba fazendo, né, durante esse processo, né, de associados que somos, então a gente encontra empresas também alemãs, parceiras, com o mesmo objetivo, e tendo a VDI como um suporte. Então acho que é isso que faz a diferença, ter uma VDI como um suporte, abraçando todos os fornecedores. Então a gente tem o produto, então a gente tem a tecnologia, sabe como usar, só que de repente a gente tem que passar isso adiante. Eu acho que é um dos papéis, né, nossos aqui, como um propósito, né, de passar a tecnologia adiante para todos, inclusive, né, é uma das missões da IFM, tá? Tem Conhecimento. conhecimento, exatamente. Então, esse papel não é só IFM, não é só VDI, então tem mais gente por trás. Então, quando eles trouxeram essas propostas, esses programas, e a gente entendendo o final disso tudo, né, faz todo sentido para a IFM, principalmente. Bacana. E, João, você quer falar sobre a IFM também, essa parceria? Você também é fã da IFM, Sou. né, do Luiz e tal. Como é que quer dar uma palavra a respeito também dessa parceria com a IFM? Alguma coisa que você queira agregar, como o Vini falou? Claro. Só um comentário antes, Vini, uma coisa interessante também é que quando a gente reúne essas empresas que você mencionou, acontece uma questão muito interessante. Não só a gente tem uma série de conhecimentos para trocar, e necessariamente todo mundo pode se ajudar nesse sentido, mas uma curiosidade é que os problemas são os mesmos, né? Querendo ou não, Rodrigo, a gente está no mesmo país, com a mesma complexidade tributária, logística, cultural de pessoas, etc. Então, quando você tem a oportunidade de trocar experiência sobre um determinado assunto, vamos colocar digitalização, por exemplo, com outros colegas que têm cargos muito parecidos que os seus, ainda que em setores diferentes, empresas diferentes, os problemas são os mesmos. Então a troca acaba sendo muito rica. Eu acho que o propósito da VDI, no fundo, é um pouco isso. É ser uma plataforma para permitir que essa troca aconteça. Eu posso, né, a minha humilde posição aqui, como consultor, dizer que vocês estão conseguindo isso, né, Vini? Eu participo lá ativamente, já fui até jurado do programa Industry for Her, foi muito orgulho, já participei de outros programas, né? Então a gente atesta isso realmente, que a VDI faz um trabalho realmente fantástico, que agrega muito valor para os engenheiros e para o setor industrial brasileiro, né, Vini? Assim, é um papel importantíssimo para a sociedade. Né? Para a sociedade. E esse desafio realmente é um ponto bem importante. É um desafio comum, a gente acha que está sozinho, né? Sim. Muitas vezes a gente fala, puxa vida, eu tô sozinho nisso, mas não tá. E essa troca, ela enriquece, né? Então, inclusive, não sei se você mencionou, vai mencionar, tem aquele programa, né, de pequenas e médias empresas, né? PMEs. Exato, onde tem as empresas se reúnem, né? Pode mencionar, né? Deixa eu só te responder a pergunta da IFM. Tá. Por favor, responda. Vou responder. Então, o meu relacionamento com a IFM surgiu há 10 anos atrás, lá para 2015, 2016, onde eu estava começando a entender o que de fato era indústria, o que de fato era automação industrial, que é parte do core da IFM, digitalização e assim por diante. O meu caso, particularmente, eu acho que é bastante interessante do ponto de vista de relacionamento com a IFM, porque eu acompanhei um crescimento muito grande da IFM, né? Quase que exponencial. E quando você vê uma empresa, claro, que sempre foi profissional, mas que se profissionaliza cada vez mais a cada ano que passa, aí eu estou falando, puxa, de abertura de novos departamentos,
né, de estrutura interna de recursos humanos, que eventualmente chegou depois de um certo crescimento, de compliance, de todos esses assuntos que são de gente grande, né? A gente às vezes tem a impressão de que uma pequena e média empresa está exclusivamente preocupada em tirar pedido, né? E de fato é importante, ela tem que sobreviver, uma empresa existe para gerar lucro, mas ao mesmo tempo, quando você vê uma jornada de profissionalização de uma empresa acompanhada do crescimento dela, é um motivo de orgulho gigante, né? Se acompanhou uma história de sucesso, né? Então, eu acompanho a EFM há 10 anos, conheço o pessoal da EFM há 10 anos, e vejo a empresa crescendo e, reitero, se profissionalizando há 10 anos, né? E espero que por muitos mais, né? Saindo... Não, e você quer falar sobre o cluster das pequenas e médias PMS? Posso falar. O que acontece é o seguinte, a gente tem, tanto no Brasil quanto na Alemanha, a maior parte da mão de obra e do próprio PIB dos dois países, ela é composta por médias e pequenas empresas, ou PMS. Ou SMS, como se fala em inglês, ou KMU, como se fala em alemão. A gente chama de PMS. Essas empresas, muitas vezes quando a gente vai para outras entidades, embora a VDI não tenha concorrente, a gente vê que o destaque grande acaba ficando para os grandes players, né? E que de fato faz todo sentido, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê um público muito importante que, de novo, é responsável pela maior mão de obra e maior geração de PIB de um país, sendo muitas vezes esquecido. Esse foi o motivo pelo qual a gente decidiu abrir um grupo, um cluster dedicado a pequenas e médias indústrias alemãs que faturassem até 300 milhões de reais, mas R$1 de faturamento já está dentro do jogo. Isso foi, num primeiro momento, chocante, né? Porque as associações estavam acostumadas a conviver com os grandes players da Alemanha no Brasil, mas ao mesmo tempo foi enxergada uma nova oportunidade de você reunir, no nosso caso são country managers, o Luiz participa e participam outros 20, 30, 40 country managers de outras 20, 30 indústrias alemãs de outros setores, ou às vezes até concorrentes, né? Mas que juntos ali, de novo, trocam experiências para que tenham conhecimentos, sejam aprendidos ou trocados ou dados, e os problemas são os mesmos, a gente faz uma série de almoços, acaba ficando uma troca muito interessante. Então hoje, para a PMS, a VDI tem um grupo que participam exclusivamente os country managers de indústrias alemãs. Não sei, disse que quer fazer alguma participação do Luiz, participa lá? O Luiz participa, Luiz, o diretor aqui da EFM Brasil, o Luiz Torre. Bom, além de participar, ele também atualmente tem uma cadeira, né, bem específica dentro da VDI, talvez você possa falar, ou ele mesmo possa falar melhor do que eu, né? Sim. Mas sim, esse grupo é extremamente importante porque também estão ali os nossos concorrentes e onde a gente também troca esse vamos dizer assim, o entendimento do mercado, né? O posicionamento de como nós estamos, né? No momento, mas também assim, se o mercado está para peixe ou não, né? Vamos dizer. Porque no fim do dia são as mesmas dores, né? Mais ou menos, por serem mais ou menos do mesmo porte, mesmo tamanho, no mesmo espaço, território, né? No Brasil, certo? Sensores e automação, atendendo às vezes o mesmo mercado, o mesmo cliente. Eu ia comentar só, claro que tudo isso é regido por uma pauta, por uma ata, gravações, ao estatuto da VDI, ao estatuto do próprio grupo, que define as regras de comportamento e o real objetivo, que é a troca de experiência. Perfeito. Muito bom. A gente falou sobre a questão aí estamos falando da engenharia, da questão dos desafios da educação, como VDI. Como é que você enxerga hoje, João, a questão da engenharia no Brasil? Né? Como é que você vê a formação de engenheiros em relação ao nosso país, né? Como é que o Brasil está posicionado? Nós falamos sobre isso nos bastidores, né? Como é que você está enxergando isso? Bom, eu vou dar minha opinião, Vini, você fica à vontade para complementar, por favor, né? É claro que a gente tem que tomar sempre cuidado para isso não virar o muro das lamentações, afinal o Brasil está cheio de oportunidades, mas nesse assunto existe um ou dois problemas bastante graves. Primeiro, eu participo particularmente do Conselho Consultivo do INSPER e tenho vários colegas que participam de conselhos de várias academias de engenharia, de várias universidades técnicas. Nos últimos 20 anos, a gente só perde engenheiro. Como assim perde? Dos dois pontos de vista. Primeiro, de entrantes, cada vez é menos difícil se ingressar vestibular numa universidade de engenharia e cada vez se formam menos engenheiros. Quer dizer, algo paradoxal aí, né? Cada vez é mais difícil, cada vez é mais fácil entrar, isso eu não entendi.
Veja bem, a gente tem primeiro o vestibular Tá. e depois do vestibular a gente tem 5 anos até o engenheiro se formar. Isso. Então, cada ano que passa, entram menos Então menos. e saem menos também. Entendi. Agora entendi. É. Tá, ok. Qual que é o resultado disso? Poucos engenheiros formados. Mulheres menos ainda. Qual é o problema de poucos engenheiros formados? Os poucos que se formam dificilmente querem ir para a indústria. Eles vão normalmente para bancos, para consultoria, para startups, e não tem nada de errado com isso, mas a indústria está perdendo. Sim. Então a gente tem que discutir um pouco a atratividade da indústria. E o porquê disso? E o porquê disso. Tá. Tem inúmeras explicações, Tá. né? Mas um dado que me choca um pouco, de novo, não tenho nada contra banco, não tenho nada contra Claro, advogado, nem nenhum tipo de lado negativo nisso, mas o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem mais advogados do que engenheiros. Isso é um dado chocante, né? De novo, advogado tem o seu papel na sociedade e é uma profissão nobre como qualquer outra. Mas a tamanha complexidade de legislação, tributária, etc., faz com que uma faculdade de engenharia, que em tese seria responsável pelo desenvolvimento físico e hoje até digital do país, né, da sociedade, é o lema da VD. A gente acredita numa sociedade melhor através da engenharia. É um pouco triste, né? E vou te contar uma experiência com uma engenheira recém-contratada que a gente teve. De novo, não é crítica ao sistema financeiro, mas eu perguntei para ela, eu falei, olha, o que você acha que você vai agregar mais como brasileira? Você trabalhar na indústria, no desenvolvimento do produto, que necessariamente vai mudar a forma como as pessoas vivem, seja diretamente ou indiretamente, ou especular ações, por exemplo, né? Eu acho que é um grande desperdício, né? Não tem nada de errado com o banco, tá tudo certo, é importante, tão importante quanto o engenheiro, mas me entristece muito ver que cada vez mais a indústria vem perdendo atratividade. Sim. Só fazendo um comentário, não sei se vocês concordam, o que acontece também é que, infelizmente, o Brasil vem passando por um processo severo de desindustrialização. Então, nos últimos anos, nos anos 80, se a indústria de transformação realmente atua fortemente, ela representava 36% do PIB, hoje ela caiu para 21%, né? Quando eu falo indústria no geral, 21%, mas quando eu falo transformação, acho que até menos, 11%. 10 ou... E o que vai reverter isso, né, Vini e João, é justamente iniciativas como 4.0, inovação, uma série de formar mais engenheiro, educação, certo? Então eu acho que também tem um pouco dessa questão aí da falta de incentivo, de investimento na indústria. Aí que entra o papel da VDI, esse papel brilhante com essas várias iniciativas que vocês têm tocado, né? Sim. Então, por exemplo, um podcast como esse que nós estamos fazendo vale para trazer essa informação para as pessoas, né? Então eu não sabia desse dado que você me passou. Realmente, para mim, é um dado preocupante. Eu não tinha. Olha que a questão do direito, que é uma carreira brilhante. Minha irmã é advogada, meu pai. Ainda tem a OAB, né? Eles têm que fazer, se formam e depois tem que prestar o OAB, né? Então, mesmo assim, o país, com a sua idiosincrasias, com as burocracias, né? O cara vai prestar concurso público e tal. Mas, de fato, o que nós podemos fazer para poder reverter essa situação? Eu acho que é um conjunto de soluções, mas você sabe uma curiosa? Tá na tecnologia. Tá. Pensa comigo, muita gente ainda associa a imagem do engenheiro a graxa, né? Uma metodologia. Ou engenheiro civil. Ou engenheiro civil também, né? Mas eu acho que existe um novo engenheiro. Tá. Esse novo engenheiro, tem gente que chama de Data Science Engineer, tem gente que chama de Digital Engineer, tem uma série de nomenclaturas que o mercado ainda não decidiu propriamente qual será o nome, mas eu garanto que, do ponto de vista de atratividade da indústria, você ter uma indústria cada vez mais digitalizada, com acesso à tecnologia, com acesso a plataformas, atrai mais o jovem, porque ele cresceu dessa forma. Sim. Não tem como um cara, uma mulher, 20 anos da vida dele viveu no digital, e quem nasce nos anos 2000 já nasceu no digital, 100%. querer ir para uma indústria metalúrgica centenária, Antiga, né? Indústria Agora, mais antiga. para concluir, se você tem tecnologia e digitalização naquela empresa, não só do ponto de vista de retorno, de ROI, de produtividade, payback que ela ganha financeiramente, você atrai mais talento.
E agora nós temos os nativos digitais, né? Temos a geração alfa que está vindo aí, né? Crescendo com essa questão da tecnologia, né? Bom, eu tenho mais 2 perguntas para fazer para vocês, né? Eu vou fazer para os dois. Você falou aí questão de atratividade da indústria, tecnologia. Como é que você, eu vou até depois querer que o Vini fale também, como é que vocês veem hoje a indústria 4.0? A gente fala muito sobre a indústria 4.0, que já é uma realidade. Até ouço alguns que falam, olha, tá batido, já. Eu discordo disso. A grande maioria, né, Vini e João, ainda não conhece a indústria 4.0, tem os dados aí, né? Tem receio, a questão cultural. Como é que vocês enxergam hoje a indústria 4.0 no Brasil? Quer começar? Fica à vontade. Vou começar, não estou deixando o Vini falar, né? Não, fica à vontade. Você é um convidado especial, né? Vamos lá. Bom, eu concordo com você, eu não acho que é um tema batido. Pelo contrário, eu acho que é um dos principais alavancadores da economia do Brasil. Eu acho que é onde a gente deveria apostar as nossas fichas. Eu tive com o presidente do Senai de São Paulo recentemente, ele comentou com a gente que hoje em dia a porcentagem de pessoas que estão aptas a trabalhar e que de fato trabalham são de 75%, que até 2030 a gente vai ter 60%. Isso explica até por que se formam menos engenheiros. Cada vez mais a gente vai ter menos pessoas trabalhando. O que a gente vai apostar? Tem que ser na produtividade, necessariamente. Porque se a gente tem menos pessoas... Eu também, desculpa te cortar, imagina. Vai ter um gap aí de talentos digitais no mundo, no Brasil é pior, até 2030. Tem profissões que vão existir, que não existem hoje, que as universidades... E outras que vão deixar de existir. Mas aqui essas que vão ser necessárias, as universidades vão se formar. Olha só que interessante. Então, eu acho que do ponto de vista de produtividade, que é a grande palavra do momento, a gente quer o tempo todo ser mais produtivo como empresa, com menos desperdício, menos custo, né, e entregar mais valor. A indústria 4.0 e todas as suas tecnologias, não conheço uma solução melhor. Né? Se a gente quiser ser produtivo, a gente tem que investir em tecnologia, desde a automação, a digitalização, a uma série de outras possibilidades. E aí, Vini, como é que a IFM vê? Você que está indo direto dos clientes, tem as demandas, as oportunidades, como é que está, na sua opinião, o termômetro da indústria 4.0? Eu compartilho da mesma opinião. Eu vejo assim, né? A busca por essa produtividade e eficiência, ela não para por aqui, ela vai continuar. E realmente a gente vai ter que buscar extrair mais, né? Através de automação, da própria IA e de outras ferramentas, outras tecnologias, para que a gente consiga, de fato, ser mais eficiente, mais produtivo. Isso em qualquer área, né? A gente está falando aqui na indústria, mas eu trago isso também para a nossa realidade no marketing ou para outros setores dentro da empresa, né? Então a gente vai ter que buscar essa tecnologia. E a indústria 4.0, para mim, eu acho que a gente ainda está no começo, sabe? A sensação que eu tenho é que a gente tem um baita de um produto, né, na mão, tecnológico, mas a gente não usa nem 10%, 20%. Então, explorar isso ainda mais, eu acho que vai ser o desafio. Qual que é o desafio? Ter pessoas capacitadas, habilitadas, prontas para explorar o máximo. Sabe aquela sensação que você tem um carro, mas você está limitado? Tem um carro super potente, mas você está limitado à velocidade. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, inclusive, né? Então, preparar o futuro, a nossa base com conhecimento, para mim vai ser fundamental. Mas eles vão ter que extrair o máximo do que eles têm na mão, né? Então, a indústria 4.0, na minha humilde opinião aqui, acho que a gente tem muita coisa ainda para... Estamos no começo. No começo. E até pelo país ser um país que é muito mais agrícola, né? Então, assim, não é tecnologia. Quando você pensa em tecnologia, acredito eu que vocês não pensam no Brasil como país da tecnologia, né? Não. Então, a gente é um país que surgiu historicamente agricultor. Então, para isso vai levar tempo, né? Para fazer essas mudanças, né? Então, para a pessoa olhar para a engenharia hoje como um curso, realmente é desafiador, né? Tá bom, mas eu vou trabalhar depois aonde? Né? E se a empresa aqui do outro lado não estiver preparada, né? Seja preparada para receber esse novo perfil de colaborador, né? Porque já vem digital, então também tem que se adaptar com isso, mas também prepará-lo para o futuro, né?
Sim. Então é um desafio muito grande. Eu acho que a indústria 4.0 está só no comecinho, aqui no Brasil. E aí, você falou. Quer um dado? Sim. Vou te falar um dado interessante. Esse dado é de 2022, então está 3 anos atrasado. A gente pode fazer uma estimativa mental aqui de como seria em 2025. Segundo a CNI, 1,6% das empresas brasileiras estão na indústria Tem 4.0. esse dado, né? do que Boa. do que diz o conceito literário do que de fato é a indústria 4.0. Na Alemanha são 4. São 4. Então, às vezes a gente tem a impressão, primeiro, tem um certo, óbvio que a gente está distante, é menos da metade. Claro. Mas, puxa, é um país referência global em engenharia, será que a gente está tão mal É, assim? Né? Um pouco de complexo de vira-lata, mas eu acho que a mensagem, a mais importante é, se nem no suposto estado da arte, que seria a Alemanha, de repente China, Estados Unidos, eles estão lá, né? Tem muita coisa aqui. O que, no fim das contas, né, traz um mar de oportunidades, Exato. né, para a IFM, para a VDI, nós, né, para poder explorar esse caminho que nós temos pela frente ali, né. Bom, estamos chegando no final aqui, mas eu tenho uma última pergunta. João, parece que agora, no ano que vem, 2026, teremos a Feira de Hannover, né, uma comemoração especial, um país que será homenageado lá, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente que se trata isso, que esse país que vai ser homenageado na Feira de Hannover, que acontece anualmente, né? Em 26, qual que é o país da vez lá? Legal. Depois seria legal o Vini complementar, porque a IFM tem, historicamente, anualmente, stands gigantescos lá na Hannover Messe. A Feira de Hannover é a principal feira de tecnologia industrial do mundo, né? Acontece há décadas na cidade de Hannover e os principais players do mercado de tecnologia industrial estão lá. Todos os anos, um país é eleito como país parceiro, é a nomenclatura correta. Então a gente teve nos últimos 2 Canadá e Indonésia, ou Indonésia e Canadá. Quando um país é eleito, é um orgulho que ele esteja presente nos mais diversos setores possíveis, com força não só empresarial, mas política também. Então, os políticos brasileiros vão estar lá, vão fazer abertura, e as empresas brasileiras devem ir lá para mostrar o seu potencial. Acho que o grande comentário aqui, e a nossa grande missão, não só como fãs da Alemanha, mas como executivos brasileiros, é deixar uma boa imagem. É trazer a Embraer, é trazer o case de Henry Borne, é trazer uma série de startups brasileiras, que o país hoje em dia, do ponto de vista de startups, é um dos mais inovadores do mundo, né? Por que não a gente pode internacionalizar as startups que a gente já tem? O brasileiro é criativo, cara. Sim. O Vinícius estava falando sobre um complemento entre o brasileiro e o alemão. Durante aquele intercâmbio de engenheiros, na hora de brainstorming, de ideias, de pensar fora da caixa, só dava o time do Brasil, né? E na hora de colocar no Excel, delegar as atividades, fazer uma gestão de projetos, só andavam os alemães. Então, são complementares. Experiência prática, isso foi curioso. Então, voltando a Hannover Messe, é a oportunidade que o Brasil tem se mostrar para o mundo, não só como agronegócio, se for fantástico, mas como um país com conhecimento técnico, com engenharia local. Um país que tem casos de sucesso tão bons quanto os que a gente vê aí globalmente, mesmo num país de referência como a Alemanha. Então, acho que a gente tem que ter como executivo a missão de ir, mas em especial como cidadão brasileiro, mostrar o que o Brasil tem de melhor dos alemães. E aí, Vini, como é que a IFM enxerga a Feira de Hannover? A IFM está sempre presente na feira, claro. Caminhão laranja. O colega lá da Alemanha, inclusive, responsável por essa feira, esse evento, ele estará aqui no Brasil em outubro. Então ele vem para cá para a gente fazer uma reunião justamente para falar da Feira de Hannover, porque ele queria, de certa forma, tentar mostrar exatamente o que o João falou. Fala assim, poxa, deixa eu mostrar o brasileiro, como que é o Brasil, né? Então a ideia, na verdade, no ano que vem é que a gente tenha como mostrar um pouquinho do que nós somos capazes aqui no Brasil, né? Não só como executivos, mas também como pessoas, né? Então, o que tem de bom da nossa cultura brasileira e querer levar para lá. Então, é extremamente importante. Esse ano que vem será o Brasil e certamente estaremos lá. Então, Abril, né? Abril do ano que vem. Separem aí na agenda de vocês, porque eu sei que é difícil de conseguir hotel, essas coisas, então se preparem com antecedência.
E para a gente é uma feira extremamente importante. Então a FM realmente está presente e investe bastante. Então o João brincou aqui, mas no ano passado, se eu não me engano, né, que você esteve presente, Sim. tinha um caminhão laranja da FM, que eles também estão com dificuldade de encontrar profissionais lá. Então, inclusive, uma das chamadas deste caminhão era a promoção de trazer pessoas para a entrevista. Porque realmente o desafio, eu acho que, não sei se você circulou lá e conseguiu ver isso acontecer, mas um dos desafios também é encontrar um profissional lá na Alemanha. Tá difícil. E deste ano eu não sei, porque acho que vai sobrar aqui para mim, para o meu colega Igor ali, do marketing, para a gente discutir com todo mundo aqui no marketing o que a gente vai levar de bom lá para a Alemanha nessa feira de Hannover. Então eu espero o colega da Alemanha vir aqui em outubro e a gente ver o que de maluco a gente vai fazer para essa feira acontecer, né? Tô curioso para saber como é que vai ser esse. Espero que você esteja lá. Também, vamos lá. Gente, estamos encerrando aqui. João, antes de a gente terminar aqui, queria que você desse um recado aqui para o pessoal que assistiu. Já agradecendo você mais uma vez. Você veio lá da anterior, né? Sim. Jundiaí? Sim. Jundiaí? Não, é Jundiaí. Jundiaí, né? Então agradeço. Tu pegou a estrada hoje, um cara muito atarefado, cheio de compromissos. Obrigado. 60 quilômetros. Obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio na IFM, aqui no Tatuapé. É um prazer enorme. Você é sempre um ótimo bate-papo contigo. E fique à vontade para passar os seus contatos, dar sua mensagem final para o pessoal. Por favor. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Acho que a gente teve uma conversa bem descontraída, bem legal, e que a gente teve também a oportunidade de contar não só a história minha com a FM, mas comentar um pouco do cenário brasileiro de engenharia, educação, etc. Então, fico muito contente de estar aqui. É um prazer enorme estar com vocês, que são amigos queridos, clientes, parceiros. Espero que por mais muitos anos, e fico à disposição. Se alguém não conhece a VDI, mesmo depois de hoje se interessou um pouco mais sobre o que uma entidade que representa a engenharia alemã no Brasil faz, estou à disposição. A gente tem o nosso site, vdibrasil.com.br, tem os meus contatos lá, e eu estou à disposição para conhecê-los melhor todos. No LinkedIn também, né? LinkedIn. No LinkedIn. Você é muito atuante também, você falou de mim, mas você também né? é bem atuante no LinkedIn, né? Então vamos colocar aqui também o LinkedIn do João. João Stede, João Vitor Stede. Boa. Meu querido Vinícius, você está participando pela segunda vez aqui, né? Você é um dos mentores aqui do IFM Cast, junto com o Igor, com a Letícia, né? Mas é a segunda vez, era para o nosso querido Luiz Torre participar, mas você brilhantemente, né, fez as vezes aqui dele, está participando conosco. Obrigado aí por estar. Você também é um cara bem ocupado aí. Obrigado pela sua participação. Não sei se você quer dar um recado final aí pro pessoal. Só agradecer realmente a presença de vocês, a participação do João e mais uma vez, Rodrigo, obrigado. Eu acho que é um momento oportuno para a gente falar de um assunto tão sério que é a tecnologia, a educação. Isso me chama a atenção, né? Então eu acho que é sempre muito bom. E é claro que, assim, é sempre preferencialmente vocês as estrelas, né? A gente fica mais no backstage, tá? É por isso que eu fico mais lá atrás. Então, assim, vocês têm que aparecer aqui e falar e trazer todo esse know-how de vocês para cá. Então, eu fico contente de ver o estúdio, a gente brinca aqui, o estúdio cheio, com informação, com conteúdo para levar isso adiante. Então, não esqueçam também que nós temos um canal no Spotify, senão o pessoal aqui também me mata, né, se a gente esquecer de falar. E é importante que vocês se cadastrem lá e acompanhem o IFM Cast. Então, tem lá este episódio e os demais também. Então, eu convido a todos vocês para participarem. Inclusive, já estamos aqui combinando com o João um segundo podcast, mas aí com o nosso diretor, o Luiz Torre, porque aí ele também tem outras coisas para trazer, outra cadeira, outra visão, outros desafios, eu diria, né? Eu acho que é bom ele estar presente aqui também e trazer essas informações para vocês todos. Agradeço bastante. Para a gente que viaja muito, de repente eu vou voltar agora para Jundiaí, mais umas 2 horas dirigindo, eu posso colocar um podcast. Boa. Tem a vantagem de não necessariamente ter a imagem. Eu sou totalmente a favor disso. No IFM Cast, você vai ouvir o canal, vai ouvir alguns... Exato. Boa. Exato. Eu já sigo, aliás. Legal. Minha defesa. É verdade, Agradeço. Muito obrigado. Segue mesmo. Inclusive, a gente colocou o IFM Cast no ar num setor, João, que não é tão comum ter esse tipo. Não é. E você sabe, todo mundo sabe o quanto eu sou um entusiasta do digital.
na indústria, nas vendas. A indústria nesse aspecto é um pouco atrasada, mas a IFM está na frente já. Esses anos que você acompanha, esses 10 anos, lá atrás já tinha o digital, as vendas digitais. Sim. Agora eles vieram com esse IFM Cast, né, que é um projeto novo que a gente está desenvolvendo aí, que onde eu vou o pessoal fala do IFM Cast, então é muito gratificante também a gente participar, e é uma oportunidade da gente trazer conteúdo, né, claro, fortalecer a marca, mas trazendo conteúdo, né, e agradeço mais uma vez então sua participação, sua vinda aqui, e é isso, gente, ficamos aí com mais um episódio incrível. Sigam a IFM nas redes sociais, do LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e nos vemos no próximo IFM Cast. Tá legal? Um abraço, então. Tchau. Até a próxima.